Pai Santo, estamos em Tua Santa Presença. Te louvamos pela vida, pela salvação, pela Tua grandeza, pelo Teu amor e pela Escola Bíblica Dominical. Suplicamos pelos nossos irmãos, nossos professores e alunos e cada um dos nossos irmãos, meu Senhor, em Tua Igreja em toda a terra. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar a EBD na web. Nosso trabalho é muito simples, nós temos um objetivo muito claro. Queremos, de alguma forma, ser úteis. Eu gostaria de ser útil. Gostaria de ajudar os meus irmãos que ainda está começando, que não tem uma prática mais, digamos, maior na Escola Bíblica Dominical, portanto, a gente tendo um pouco de humildade pode aprender uns com os outros. Eu aprendi com muitos dos meus irmãos, continuo aprendendo com os meus irmãos e me proponho a ensinar, a ajudar de alguma forma alguns. Nosso tema, lição número 12, 17 de setembro, o tema O Mundo Vindouro, o tema para a nossa Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, o Mundo Vindouro. O texto bíblico, o textuário é: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Verdade prática. Cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizerem parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna para os infiéis. Leitura em classe, Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, Pai, pela leitura em tua santa palavra. E eu suplico a Ti, meu Senhor, pelos meus irmãos, abençoa e guarda cada um, desperta, meu Senhor, os Teus servos para estarem na Escola Bíblica Dominical, dá, meu Senhor, graça e consciência aos professores para prepararem melhor suas aulas, abençoa, meu Senhor, os superintendentes de escolas bíblicas dominicais e os pastores, meu Senhor, para que possam dar apoio à Escola Bíblica Dominical, dando exemplo, estando presente, ajudando a igreja. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Nós te pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o mundo vindouro é o tema de domingo e eu diria que é um tema muito difícil. Todos os temas escatológicos são difíceis para nós. Não é difícil só para mim. Algumas pessoas são mais habilidosas, mais habilitadas, algumas mais corajosas, algumas são muito mais dispostas também para dizer o que não é verdade. Nós não conhecemos tão bem o mundo vindouro, até porque é vindouro. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos que pregam no Apocalipse, que escrevem sobre o Apocalipse. Eu louvo ao Senhor pela igreja que tem boa consciência da sua atividade, da sua atuação. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos que se prestam a servir a igreja como mestres, como professores, mas eu não sei se por uma questão muito simples, eu não tenho tanta coisa, em termos de conhecimento, eu me sinto muito limitado para falar do mundo vindouro.
É muito agradável para mim ensinar, gosto de ensinar, faço isso desde os meus primeiros dias de vida em Cristo, há 48 anos, mas Apocalipse é difícil. São temas difíceis, são coisas que não há consenso, os mestres não são unânimes em relação a determinados temas, e eu louvo a Deus porque, mesmo havendo dificuldade de compreensão, mesmo havendo interpretações diferentes, existem correntes que vê o Apocalipse como sendo simplesmente um livro de comparações alegóricas, alguma coisa assim. Eu louvo ao Senhor pela Igreja Simples, eu participo da Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Simples, a Assembleia de Deus foi sempre uma igreja muito simples, muito embora hoje ela esteja acumulando, amontoando doutores, mas nem por isso ela melhorou nesse aspecto. Talvez tenha piorado com a doutorama, tenha piorado com a doutorada, porque são tantas as grandezas que deixaram de valorizar as coisas pequenas. E eu prefiro as Escrituras, eu prefiro o pouco que a Bíblia diz, e, digamos, a Bíblia diz muito pouco a respeito do futuro, a respeito do mundo futuro. O que a gente sabe a respeito de alguns temas está fundamentado, por exemplo, o Lago de Fogo, o Hades, o destino dos ímpios, está. O texto que a gente tem com clareza é uma parábola de Jesus, que eles discutem até, é parábola, o que é? Porque não é parábola, não é. Mas parábola não tem nome, parábola não tem isso. Jesus é capaz, é poderoso, é o Senhor, ele tem autoridade para fazer a parábola o que quiser, e ele fez assim, e assim foi feito, e é um princípio. Eu louvo a Deus porque acredito no que o Senhor Jesus ensinou. E ele fala daquela história do rico e Lázaro, falando de 2 destinos. E, para mim, é suficiente saber. Detalhes é depois. Mas nós vamos aqui na lição. Nossos comentaristas, nossos mestres, eles são habilidosos, tem muita coisa, muito embora tenham também limitações. E alguns se expõem muito quando eles determinam determinados acontecimentos como se fosse da forma que ele entende, mas outros já entenderam diferente, já expuseram diferente. Eu me proponho a mencionar os muitos pensamentos e também, é claro, que eu me posiciono, mas não tenho tanta garra, tanta autoridade assim. Mas a introdução diz o seguinte: eu leio tudo porque eu leio pelos que não têm revista, eu leio pelos que não são professores, mas também não têm tempo para ir à escola, eu leio pelos que não têm realmente uma condição melhor. Então, a leitura eu faço por inteiro. Na introdução diz: o mundo vindouro, abordado na presente lição, pretende mostrar o que virá depois do juízo final, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, o lar dos santos na eternidade por toda a eternidade. Trata-se definitivamente do epílogo da história humana, mas haverá alguns eventos que precederão o mundo vindouro, como o reino de Cristo, de 1000 anos, o juízo final e a ressurreição de todos os incrédulos, bem como o seu destino final. Eu quero apontar logo na introdução uma dificuldade que eu vi aqui do autor, só questão de posicionamento. Ele coloca aqui no final da introdução, ele fala do reino de Cristo de 1000 anos e o juízo final. E depois do juízo final que ele coloca a ressurreição, nesta ordem. Ou seja, esta ordem não pode ser, a ordem não pode ser esta. Esta ordem não pode estar correta. Porque se é o juízo final, é para quem já ressuscitou. Então, a ordem aqui, uma ordem razoável, que eu acredito, e pelas escrituras a gente tem isto, seria o reino milenar, o reino, os 1000 anos do reinado de Jesus, seguidos da ressurreição de todos os mortos que morreram depois da primeira ressurreição, e
o juízo final, porque no juízo final não haverá mais pessoas na vida física. O juízo final é a consumação e não terá mais pessoas na terra, como na vida física. O juízo final é depois de todos os flagelos, depois de todos os juízos, depois de todas as taças derramadas, portanto, não há sociedade material, uma sociedade humana, não há pessoas no corpo físico. O juízo final acontecerá com todas as pessoas sem corpo físico. Não haverá humanos, pessoas na matéria. Não haverá. Muito embora os corpos estejam ali, mas são corpos da ressurreição. Eu, quando pequeno, aprendi umas loucuras, e tinha uma coisa que eu aprendi com uma mulher que ela não entendia de Bíblia, não tinha coisa nenhuma, mas a humanidade foi assim e tinha suas lendas. E dizia que as pessoas que faziam mal, acho que ela tinha uma mistura de hinduísmo. As pessoas que viviam mal, que faziam o mal, que praticavam o mal, elas iam recusar o corpo da ressurreição, porque ia ressuscitar em corpos inglórios, em corpos de bichos, em animais, em serpentes, não sei. Ela dizia umas coisas assim, e essa mulher era minha avó. É incrédula de mão cheia, ignorante absoluta em relação às coisas de Deus, e quando eu aceitei Jesus Cristo, ela se tornou-se minha inimiga mortal. Então, meus queridos, no primeiro tópico nós temos aqui sobre o milênio. Descrição. O milênio é o reino de Cristo de 1000 anos. Todo mundo já ouviu falar. Alguns acreditam que o milênio acontecerá, alguns acreditam que é uma linguagem figurada, e alguns acreditam que o milênio já aconteceu, que é o mais absurdo, é alguém atribuir, e hoje tem até evangélico de má qualidade que atribui, que os 1000 anos que o Apocalipse menciona é um período maligno que a Igreja Católica praticamente dominou o Ocidente de cerca do ano 500 a 1500, ou seja, 1000 anos antes do Lutério, ela tinha um poder muito grande, um poder vasto e devastador. E, com certeza, não era o milênio, não foi o milênio, não seria o milênio, porque o milênio é reino de Cristo e não reino da idolatria, reino da perversidade, reino da hipocrisia, como ela propagou. Absolutamente descartado. Não aconteceu o milênio. Ou o milênio acontece com Jesus ou não acontece com religioso nenhum. Com os religiosos pode acontecer até a eternidade, mas é no inferno, é na condenação, é no juízo, sob juízo. Na continuação dessa descrição, aqui nós temos, nesse período, Satanás será aprisionado no abismo, instalado por ocasião da vinda de Cristo em glória, Apocalipse capítulo 20, versículos 2 e 3. Isso significa que a ação destruidora de Satanás na Terra será neutralizada, iniciando-se assim uma nova ordem de coisas. A tão almejada paz universal. Nesse reino haverá perfeita paz, retidão e justiça entre os seres humanos. Também harmonia no reino animal. É exatamente bíblico esta exposição. A Bíblia Sagrada nos fala que haverá esta mudança na natureza. O apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, em Romanos, no capítulo 8, ele diz que toda a criação ficou sujeita à corrupção, à perversidade, à maldade, e toda a criação geme as consequências do pecado e aguarda a redenção, aguarda a libertação, um livramento. E no reino de Jesus Cristo haverá esta diferença, haverá uma profunda modificação na história, no sistema humano,
haverá realmente paz. Esta é a paz esperada. Ele menciona Apocalipse capítulo 9, versículo 7, Apocalipse capítulo 11, eu diria, leia o capítulo 11 inteiro, ele menciona só 5 a 9, leia o capítulo 11 inteiro, é um capítulo pequeno, e fala perfeitamente sobre um período que, se não for o milênio, não seria período nenhum, não seria outro período da história humana. Ele diz, a longevidade das pessoas, a garantia de sucesso no trabalho e a resposta imediata às orações são algumas das características do reino do Messias. Isaías capítulo 65, versículos 20 a 25. A sede do seu governo será Jerusalém. Aqui já é mais complicado. Já é mais complicado dizer que Jesus Cristo vai reinar na Jerusalém que ele morreu. Já é mais complicado. Mas, como não temos muito material, digamos que seja assim. Mas já é mais difícil. Porque quando Jesus vier, aquela sociedade ela vai estar no seu apogeu. Ela vai estar na sua condição de uma sociedade bem desenvolvida. E ele vai reinar como? Se ele vai reinar com a igreja, reinar com os santos, elimina aquela sociedade? Tem algumas coisas que eu não compreendo e não me exponho, não me precipito para ministrar sobre estes pontos mais difíceis, mas eu sei que a possibilidade existe. Deus é poderoso, pode fazer isso. E a nação está ansiosa. A nação está ansiosa, e principalmente quando Jesus Cristo vier em glória, ele vem para salvamento da nação que estará sob um ataque fulminante do anticristo, após a quebra da semana que Daniel menciona. Portanto, meus queridos irmãos, é possível, mas nós temos tão pouco material para fazer, para fundamentar, que eu prefiro deixar você descobrir pelas Escrituras. E eu sei que Jesus Cristo vai reinar em Jerusalém, mas o apóstolo menciona, o apóstolo João fala de Jerusalém, Jerusalém celestial, Jerusalém que descia do céu. Então, Deus tem dificuldades em trazer, como eu também já vi alguém pregar, alguém descrever, a Jerusalém celestial ficar sobre a Jerusalém real, a Jerusalém de pedras, e eu não duvidaria. Na época do ministério de Jesus Cristo, ele transfigurou-se naquela Jerusalém, num daqueles montes ali, e a glória de Deus foi manifestada, e ele tinha avisado uma semana antes. Portanto, nosso Deus é plenamente poderoso, soberano e grandioso e pode fazer. Eu é que não posso dizer que será assim, 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 determinando, ou seja, afirmando 100% quando se trata de escatologia. Outra coisa importante, meus amados irmãos, é que ele diz, porque de Sião, ele menciona a Escritura, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, Isaías 2 e 3. É verdade, está mencionado. Agora, se é Jerusalém celestial, também não seria diferente. Jerusalém celestial é Sião, até porque o Sião é um sinônimo até do reino, é um sinônimo até da glória, é um sinônimo. Sião celeste, Sião celestial. Muita gente já pregou, já cantou, e apesar da Bíblia Sagrada não falar da Sião celestial, mas entendemos como sinônimo da própria Jerusalém, que está edificada no Monte Sião. Mas, em todo caso, a palavra é da Bíblia Sagrada e não do professor. O Senhor Jesus se assentará sobre o trono de Davi. Também não é um trono simplesmente material. O trono de Davi mencionado é o reino, é a autoridade, é aquela gente. A gente é a mesma geração de Davi, a mesma geração de Abraão, é o mesmo povo, o povo de Deus. Não modifica a coisa se Jesus vai reinar na Jerusalém de pedra ou na Jerusalém celeste que tenha descido do céu, como o apóstolo João menciona no Apocalipse, mas, na verdade, a vinculação é profunda e perfeita. Existe esta vinculação profunda e perfeita do Senhor Jesus com a Jerusalém, a pátria do povo de Deus.
Se é exatamente na Jerusalém terrestre, Jesus vai ocupar um prédio lá, ou um monte, não sabemos, mas tudo é possível porque para Deus não há limite algum. Concluindo esse primeiro item, ele diz aqui, esse reino, bom, o Senhor Jesus reinará em Jerusalém, reinará sobre toda a humanidade. É verdade, Jesus vai reinar sobre toda a humanidade e não significa que a humanidade vai se converter. Até porque no final do milênio, Satanás será solto e ainda vai fazer um alistamento militar ou infernal para fazer guerra aos santos. E ele conclui aqui dizendo, esse reino que trará salvação aos judeus é a conclusão do programa divino sobre o povo de Israel. Isaías 59, versículo 20, Romanos, capítulo 11, versículo 26. O propósito de Deus com o ser humano é profundo, e o propósito de Deus com Israel é solene. Vai acontecer. Descrever o modus, eu não posso, não tenho habilidade, capacidade e não me arrisco. O modus operandi, como é que Deus vai fazer, não me compete. Me compete crer. Ele fará. Ele vencerá. O seu povo terá a vitória. Aquela gente que passou por todas as aflições, todo o sofrimento, e devido à sua fé, digamos, fundamentada nas Escrituras, mas limitada, fechada, eles rejeitaram Jesus. Havia também um propósito. Deus não criou o homem para cair, mas havia um propósito de manifestar a sua glória, a sua bondade, o seu poder, o seu amor, o seu perdão, e o homem não experimentaria isto sem a queda. Deus tinha um propósito com Israel, e Israel rejeitou Jesus, Israel não entendeu, não iria jamais receber o Messias vindo da Galileia, eles tiveram todo aquele questionamento, porque era propósito de Deus que a salvação fosse oferecida a todos os gentios. Deus, nos seus propósitos, não perde. O segundo item aqui, sobre a ressurreição dos mortos. A Bíblia ensina que os justos e os injustos serão ressuscitados. Daniel, capítulo 12, versículo 2. João 5, 29, também tem João 11. Quando Jesus Cristo chega em Betânia, e a Marta diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz, teu irmão há de ressuscitar. Ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. A ressurreição do último dia, aqui na nossa lição, o escritor ele limitou a ressurreição do último dia só para os ímpios, mas a ressurreição do último dia certamente envolverá todos os ímpios, do Caim até o último ímpio que morrer, e também os justos ou justificados que morrerem depois da primeira ressurreição, durante a grande tribulação e o milênio. Portanto, meus amados, haverá realmente a ressurreição de todos. Em Apocalipse, ficamos sabendo que há um intervalo de 1000 anos entre essas ressurreições, pelo menos 1000 anos. A primeira ressurreição é a dos justos, e a outra é a última ressurreição. Aí ele menciona o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, Apocalipse 20, verso 5. São partes da primeira ressurreição os santos provenientes da era da igreja e os do Antigo Testamento, juntamente com os mártires da grande tribulação. Eu não entendo assim, e acho também, você pode entender, alguns já entendem, o escritor é um, que entende que os mortos que forem vítimas do anticristo, eles morrerão pagando a sua fé, o seu testemunho de fé com a própria vida, e eles vão ressuscitar a seguir. A Bíblia não ensina isto. O que é possível, o que eu imagino que seja realmente possível, é provável, é que os mortos da grande tribulação, eles só vão ressuscitar também na ressurreição do último dia.
Pelo menos é muito mais prático acreditar assim, porque a Bíblia fala na ressurreição do último dia, e o Senhor Jesus Cristo ensinou que naquele dia haverá o ajuntamento, todos os povos diante dele, diante do rei, que é ele, que é o Filho de Deus, o rei, ele estará com todo o poder, tem todo o poder, e ele diz, no seu ensino, que haverá separação. À esquerda ficarão, como o pastor separa as ovelhas e os bodes, à esquerda ficarão os inimigos, os ímpios, os perdidos, e à direita os justos, os salvos, que seriam as suas ovelhas. É muito claro a leitura, muito claro nas escrituras o ensinamento de Jesus, mas é muito limitado, porque Jesus não veio falar de Apocalipse, ele veio falar do perdão. Ele não veio pregar a consumação, ele veio pregar a salvação. Então, aqui, meus amados, são partes da primeira ressurreição, o ensinamento dele, a orientação dele aqui. Os santos provenientes do Antigo Testamento e os mártires, portanto, os mártires ressuscitariam, claro, depois do martírio, depois da vinda de Jesus, depois do arrebatamento, portanto, a grande tribulação é depois do arrebatamento, e mesmo assim ainda haveria uma ressurreição logo a seguir. Não tem este ensino. Pode ter esta compreensão, mas o fundamento é tênue, bastante limitado. Convém salientar que a ressurreição divide-se em duas partes, ou duas fases. Por ocasião do arrebatamento da igreja, 1 Coríntios 15, 52, 1 Tessalonicenses 4 e 16, Apocalipse 20, verso 6, serão ressuscitados os súditos do Rei dos Reis. Na primeira ressurreição, os súditos de Jesus Cristo, os súditos do Rei dos Reis. Quanto à ressurreição dos injustos, também conhecida como ressurreição universal, ou ainda como última ressurreição, ou no caso de João 11, a ressurreição do último dia, envolverá todos os descrentes, desde o princípio do mundo até aquele dia, até o final. Mas eu coloco, não me exponho criando um problema ou comprando uma briga, uma questão, fechando a questão. Mas o meu entendimento é que os mortos que morrerem após o arrebatamento da igreja e a primeira ressurreição, quem morrer depois da primeira ressurreição só ressuscitará na ressurreição do último dia. Isso é entendimento pelo pouco que as Escrituras nos propõem. Aqui, meus amados, é o primeiro tópico. No segundo tópico, nós temos o tema sobre o juízo final. Ele vai descrever no primeiro item, no segundo item o julgamento e no terceiro o destino dos ímpios. A descrição. O juízo final é conhecido como o juízo do grande trono branco. Aí vem o texto. E vi um grande trono branco, Apocalipse 20, verso 11. Aqui serão julgados os outros mortos, aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição, Apocalipse 20, verso 5. Isso mostra que ficam de fora os crentes da primeira ressurreição. Ou seja, já houve a primeira ressurreição, esses já estão na glória. Fica de fora os crentes da primeira ressurreição, pois eles já fazem parte do reino de Cristo e estão em um corpo glorificado. Apocalipse 20, verso 4. Deus instaurará esse juízo após a última rebelião de Satanás, que acontecerá depois dos 1000 anos do reinado de Cristo, com a soltura de Satanás. Ele vai realmente fazer uma guerra. Ele vai fazer guerra aos santos. Mas é interessante que os santos não vão lutar. Esta guerra o próprio Deus vence com suas armas, com o seu poder. Aqui, meus amados, Deus executará esse juízo por meio de Jesus Cristo. A menção é de João, capítulo 5, versículo 22. O Senhor Jesus ensinando, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O Pai
já julgou, o Pai condenou cidade inteira, sociedade inteira, reinos e mais reinos. O Pai condenou, destruiu e julgou e sentenciou. Caso da Babilônia, vimos na aula passada, a Babilônia que nunca mais se levantaria. Nunca mais, para sempre. E realmente está lá a Babilônia sepultada debaixo das dunas dos desertos. Agora, meus queridos, o que o Senhor Jesus ensinou, é claro. O que ele quis ensinar, veio ensinar, é claro. Mas Jesus, até por bondade, não ensinou mais coisas. Até por bondade, ele não foi mais fundo na sua mensagem, no seu ensino escatológico. Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que após a sua ressurreição e glorificação, a igreja ia passar aqui pelo menos 2000 anos, já vai fazer quase isto, e ele sabia disto. O Senhor Jesus sabia disto, e só ele sabia. Só Deus sabia disto. Homem nenhum sabia, os discípulos viram no instante se cumprir a profecia do Pentecoste e pensavam que a profecia, ou melhor, a promessa da sua vinda também seria rapidinho. E é por isso que muitos se desfizeram até do que tinha. Para que eu quero propriedade? Para que eu quero dinheiro? Para que eu quero isso? Para que eu quero aquilo? E foram se desfazendo do que tinha. E o problema não era nem responsabilidade e nem pressão de ninguém. A igreja nunca, nenhum dos apóstolos ordenou, vendo o que tem, vamos nos fazer disso aí, nós não vamos precisar. Não houve ninguém que fizesse, que dissesse, que impusesse nada. Eles simplesmente acreditavam que assim como o Pentecostes aconteceu rápido, o arrebatamento também seria rápido. Aqui, meus amados, o segundo item é o julgamento. O julgamento. Não há menção de vivos no juízo final. Obviamente, não teria vivos no juízo final. Já está dizendo, juízo final, ponto final na história, ponto final no sofrimento, ponto final na corrupção, ponto final, é juízo final, ponto final, é consumação absoluta. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. É o comentário dele sobre os grandes e pequenos. Os grandes e pequenos não se refere à idade, adultos e crianças, mas status. Pessoas de todas as classes sociais. Quando você lê Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18, sobre o juízo de Deus contra a Babilônia, e Babilônia ali é Roma mesmo, é todo o juízo de Deus contra aquela devoção maligna, aquela instrução de Satanás que corrompeu o mundo inteiro. Começou com o Império Romano e continuou com a Igreja Romana. Então, quando tudo aquilo for passado a limpo, haverá o juízo final. E naqueles textos, quando a Babilônia estiver sendo julgada, afundada, arruinada, a Bíblia nos diz que estarão os grandes lá, homens que tinham toda a fortuna envolvida nos grandes, nas navegações, as importações, exportações, o comércio. O mundo é mantido pelo comércio, tá aí, um governo caindo nos pedaços e as pessoas até satisfeitas porque a inflação baixou. Pois é, no governo do anticristo vai ser uma praga terrível, um absurdo, um terror, mas ele vai conseguir enganar, pelo menos na primeira parte do governo, e até os judeus vai entrar na sua aliança maligna. E a verdade é que o texto de Apocalipse diz que eles vão estar lamentando, vão estar de longe, vendo a destruição,
de Babilônia, o terror, o juízo de Deus contra a Babilônia, e eles lamentando, a grande cidade, a grande Babilônia, no momento vê o seu juízo, todos vão estar lamentando, grandes e pequenos. Os pequenos envolvidos no sofrimento e os grandes no prejuízo, além do sofrimento terroroso. Então, é bom referir-se aqui, é bom aprender. E o que ele ensinou aqui é absolutamente correto. Não se refere a idades, a faixas etárias, mas a status. Os pequenos, os pobres, os desvalidos vão estar sofrendo por causa do pecado e os grandes igualmente sofrendo por causa do pecado e, além do seu próprio pecado, o terror de suas perdas. Agora, o negócio vai ser tão terrível, mas tão terrível, que eles vão rejeitar a mercadoria de ouro. É uma referência às próprias imagens, que hoje é uma coisa que, quem sabe, ninguém sabe, porque o mundo religioso é uma caverna infernal, e ninguém sabe salário desses bichos, ninguém sabe salário de pastor, alguns. Ninguém sabe o salário dessa gente, ninguém sabe patrimônio dessa gente, é tudo uma nebulosa maligna, eles não pagam imposto, não têm compromisso, na grande maioria tem corrupção brava por trás. Então, ninguém sabe hoje o montante, o pessoal fala exportação de suíno, exportação de ovino, de caprino, de frango, a exportação de açúcar, mas ninguém sabe a exportação e a importação de malignidade da religião. O tanto de ídolo, o tanto de coisa, o monte de dinheiro que sai, evasão de divisas, o dinheiro que sai de nossa nação para ir para a religião. Ninguém sabe. O dinheiro que é desviado da nação, no lugar de ficar, de valer alguma coisa, de ter alguma finalidade, é desviado por protestantes e por católicos. Religioso, na grande maioria, desvia. Será que ele ficou louco? Não, é só verdade isto. Só incomoda porque não estamos muito habituados com ela. Mas esta é a verdade. Concluindo o segundo item de julgamentos, diz o resultado, aliás, todos eles serão julgados com base nas obras registradas nesses livros. Uma aluna me perguntou, pastor, e os livros, esses livros? Olha, a Bíblia Sagrada é escrita em linguagem humana. Deus não precisa de livro para se lembrar dos meus atos de justiça ou de injustiça. Deus não precisa de livros. Agora, digamos que tivesse livro, qual seria o tipo de livro no céu? Pergaminho feito de couro? Ou livros de papiro? Seria que tipo de material? É bom lembrar, todas as coisas do céu são coisas espirituais. E eu não conheço nenhuma matéria espiritual boa para escrita. Não foi revelado. Então, se há livros, não sabemos de que tipo. Agora, como era que os reis registravam os acontecimentos do reino? Em livros. E a linguagem da Bíblia Sagrada é humana. Portanto, a Bíblia menciona livros, e Deus precisaria de livros? Absolutamente não. Se tem, é porque é Deus soberano, pode fazer. Mas precisar, não precisa. E mesmo assim, conhece tudo, não cairá nada do que você faça ou diga, ou deixe de fazer, porque alguém é condenado porque faz, e outros porque não fizeram. Ou seja, uns serão condenados porque fizeram mal, fizeram de conta, e outros serão condenados porque não fizeram o bem, porque deixaram de honrar o Senhor, mesmo propagando, sou crente, sou salvo, Deus está comigo, sou ungido, sou isso, aquilo. Então, esta é a grande verdade. Aqui, meus amados, o resultado desse julgamento é a condenação eterna. Mas, segundo o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, eu aponto 2 apocalipses em Mateus. Não quero confundir o juízo de ninguém, mas Mateus, no capítulo 7, meus queridos, no capítulo 7, o Senhor Jesus dá uma indicação do final.
portanto, é um apocalipse. É uma indicação apocalíptica. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ensinamento de Jesus, para mim e para você. No versículo 22 diz, muitos me dirão naquele dia, dia de quê? Dia do juízo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Versículo 23, a resposta. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isto é Apocalipse e trata-se do juízo final. Uma palhinha, uma indicaçãozinha, um pontinho mínimo do Senhor Jesus. Mas não ficou só nisto. Aqui no capítulo 25 de Mateus, no capítulo 25, versículo 31, Jesus Cristo fala com mais clareza. Era final do seu ministério e ele está falando com mais clareza. Os homens, os seus ministros, os seus discípulos já estavam preparados para ouvir. E ele diz, Mateus 25 e 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. É o Filho do Homem, está mencionando isso no versículo 31. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Portanto, no juízo final, tem ovelhas e bodes. Todas as ovelhas que morreram depois do arrebatamento, depois da primeira ressurreição, todas as ovelhas, todos os salvos estarão reunidos com todos os outros mortos lá diante do Senhor Jesus, no juízo final. E versículo 34 diz, então dirá o rei, olha, no versículo 31 ele se apresenta como o Filho do Homem. No versículo 34 ele diz, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Isto é lindo e maravilhoso. Dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai. Ele é o Filho. E ele é o rei. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele vai descrever, dos versículos 35 até o versículo 40, ele vai descrever a condição desses justos. Fizeram tudo de bem, todo bem. E eles perguntam no versículo 40, quando foi que a gente fez isto? Na verdade, quando foi que fizemos isto? E ele diz, é quando vocês fizeram pelos pequeninos. Fizeram pelos meus, então fizeram a mim. No versículo 41, começa a falar sobre os bodes, os da esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Juízo final. No juízo final tem as ovelhas sendo chamadas benditas. Vinde benditos de meu Pai. É na mesma reunião. O versículo 32 diz que estarão todas as nações. E é claro, aqui está mencionado todas as nações, é linguagem para a gente entender mesmo, mas ali não estará ninguém no corpo físico. Todas as nações já teriam sido realmente dizimadas. É o final de tudo. Deus está prestes a criar o novo céu e a nova terra, e por isso é que está havendo o juízo final. A destinação das ovelhas remanescente após o arrebatamento até a consumação, a destinação dessas ovelhas para a herança eterna, possuir esta herança gloriosa, e a destinação de todos os ímpios, do Caim até o último ímpio morto, para a condenação eterna. Ensinamento perfeito, absolutamente claro e muito agradável,
para a gente aprender. Portanto, é Apocalipse, com toda a linguagem apocalíptica, com todo o mistério, sem deixar de ter importância e de ser agradável. O finalzinho aqui, meus amados irmãos, os versículos 44. No versículo 44, diz que eles vão perguntar, os bodes lá, os que estão à esquerda, vão perguntar, então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede, estrangeiro e enfermo, e não te servimos? E o versículo 45 tem a resposta. Então, lhe responderá dizendo, em verdade vos digo que quando deixastes de fazer, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim, ou não fizeste a mim. E o versículo 46 consuma. Irão estes, os bodes, os que estavam à esquerda, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Portanto, isso é Apocalipse em Mateus. É escatologia em Mateus. E ensinamento do próprio Jesus, que uma palavra dele vale mais do que 1000 livros escritos pelo homem mais consagrado que você possa conhecer. Então, meus queridos, nós temos agora a conclusão do item 2, que ele vai falar aqui, e você certamente já ouviu alguma coisa, alguma bobagem desta. Ele diz, o resultado desse julgamento é a condenação eterna. Aquele que não foi achado no livro, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, Apocalipse 20, verso 15. Aí a conclusão linda, 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 maravilhosa. Ele diz, não existe aqui lugar para o sono da alma. O sono da alma é uma heresia adventista de 7º dia. Na verdade, eles têm muitas. Eles dizem que quando o sujeito morre, cai num sono, parece que tomou uma tonelada de suco de maracujá. Sono eterno, sono danado. Só vai acordar no final. Aí não tem lugar para o sono da alma. Isso é uma doutrina diabólica. Sono da alma. E nem para a segunda oportunidade, que tem um negócio aí da segunda oportunidade. Não, mas o senhor não sabe, tu não sabia não, né? Então vem para cá, é porque estava errado. Isso é absolutamente estúpido. O nosso Deus não erra, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não se atrapalha, não se engana, não tem segunda oportunidade. Segunda oportunidade é aqui. Você pecou? Se reconcilie. Se afastou? Se aproxime. Então, a oportunidade é aqui. Mas Jesus desceu ao mundo dos mortos e pregou aos espíritos em prisão, está escrito na Bíblia Sagrada. Sim, fez. Fazia parte da redenção. Ele fez e não fará mais. Agora, meus amados, outra coisa que ele menciona aqui é, aqui não existe lugar para o sono da alma, nem para a segunda oportunidade, e muito menos para o aniquilamento, que é outra doutrina infernal dos adventistas e de muitos outros grupos, que diz que no final Deus vai simplesmente condenar e destruir. Os russelitas, outros perversos, que falam isso, ensinam esse tipo de bobagem. Então, não faria sentido condenar. Eu condeno digamos, o juiz condena o sujeito a 10 anos de cadeia e diz, dá um tiro na testa. Isso é condenação à morte. Então, Deus condenar o sujeito e aniquilar. Não existe. A doutrina do aniquilamento é a doutrina de Satanás. Não há aniquilamento. O que há realmente é tormento para todo sempre. Serão atormentados para todo sempre. É o ensinamento do Senhor Jesus, e homem nenhum tem nem poder nem autoridade para modificar. O item 3 fala sobre o destino dos ímpios. O destino dos ímpios é o inferno, descrito aqui como lago de fogo, o ardente lago de fogo e enxofre, Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Esse lugar
foi preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25 e 41, já lemos. E não para seres humanos, mas será o destino final dos perdidos por causa de sua incredulidade e desobediência. Pois a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O nosso Deus não tem prazer na morte do ímpio. As escrituras judaicas ensinam isto, o Novo Testamento ensina isto, o Senhor Jesus Cristo ensinou isto e deu oportunidade a quem queria mudar. O ladrão da cruz não foi batizado, não frequentou igreja, não foi dizimista, não deu oferta. O ladrão da cruz simplesmente pediu socorro e foi socorrido. Aqui no terceiro item, a questão dos ímpios, o destino dos ímpios, ele vai mencionar o Hades na letra A e a Geena na letra B. E é bom você saber que isso aqui, os termos, toda a vida o homem teve que lidar com termos, terminologias, palavras. Aliás, é a forma da gente se comunicar. Então, Hades, a Septuaginta emprega esse termo para traduzir o hebraico Sheol, no Antigo Testamento, que significa o mundo invisível dos mortos. Os mortos desciam para a sepultura e para o Sheol, o mundo dos mortos, é o termo que descreve o mundo dos mortos. O texto que Pedro revela, que Pedro fala, foi revelado a Pedro, que Jesus Cristo desceu ao mundo dos mortos, às regiões mais baixas da terra, ou seja, aos abismos da terra, do mundo, no submundo. Ele desceu e pregou aos espíritos em prisão, ou em prisões, também deixa isso claro, que havia o termo hebraico, Sheol, descreve este fosso do mundo, esse lugar profundo. E quando Jesus Cristo ensina em Lucas 16 a respeito do rico e Lázaro, Jesus não fala que o lugar é profundo, mas fala que é um lugar dos mortos, tem uma separação entre uma ala e outra, eu mencionando que era o mesmo estádio, mas tinha um fosso, separando as torcidas, as pessoas ricas com as minhas coisas, mas, na verdade, é o ensinamento de Jesus. Digamos, naquele mundo que o Senhor menciona, de um lado é o lugar ruim, onde estava o rico atormentado. No outro lado é o lugar de descanso, onde estava o Lázaro confortável, no seio de Abraão, um eufemismo para referir-se a Deus. Resultado é que nós aprendemos isto de Jesus. E aí vem as questões humanas. Mas é uma parábola, não é uma parábola? Para mim não interessa. Foi o Senhor Jesus quem ensinou, sendo parábola ou não, ele é o Senhor, ele tem autoridade, ele é o Filho de Deus e ele viria para ensinar, e já era profetizado que ele abriria os seus lábios em parábolas e comunicaria a palavra. Então, o Hades, aqui, mundo dos mortos, texto para referência, Salmo 89, versículo 48. Ambos os termos se traduzem, às vezes, por inferno. Tanto Hades como Sheol traduz-se por infernos, em algumas versões. Influência da Vulgata Latina e também incompetência nossa. Porque, irmãos, é muito difícil fazer traduções. Uma única palavra grega pode nos proporcionar a oportunidade de escolher entre 10 termos ou mais. Uma palavra hebraica, ela pode ser traduzida por outros tantos termos. Ou seja, eu teria como traduzir uma palavra numa língua em desuso. O hebraico, graças a Deus,
é uma língua viva hoje por causa da nação de Israel, mas o grego bíblico não é falado. O grego koiné não é falado. O grego moderno, lindíssimo, eu aprendi um pouco, mas o grego moderno, facílimo, inclusive, em relação a outras línguas, o hebraico, por exemplo. Mas, irmãos queridos, o grego koiné, o grego bíblico, nem existe mais. Só é uma coisa cultural e bíblica. Então, você poderia traduzir Sheol do hebraico por várias palavras: abismo, profundidade, fosso, câmara abissal. Tem um monte de termos que você poderia utilizar. Acontece que nós preferimos facilitar as coisas. Aí vem a Vulgata de São Jerônimo, traduziu Sheol por infernos, em latim, infernos. Os tradutores que pegaram essa deixa de São Jerônimo, lá do Jerônimo católico, que tornou-se a base da Bíblia para o catolicismo, então eles traduzem por inferno. Sheol é inferno e Hades também é inferno. Mas Sheol é inferno, Hades é inferno, Geena é inferno, tudo tem uma certa razão de ser e nada é absoluto, porque se tratam de termos de idiomas não falados, como é o caso do grego koiné e do latim, não são idiomas práticos hoje. O latim é uma língua morta, muito embora utilizado na justiça, no direito, mas não é uma língua falada. Hoje, Roma, o italiano o italiano, o povo de Roma, os romanos, os italianos realmente, que é sucessores dos romanos, e, portanto, essas línguas, elas são possíveis, são traduções possíveis, mas não significa que são bem apropriadas. O lugar... me perdi. Sim, Almeida traduz por inferno. O lugar serve para estágio, como estágio intermediário dos mortos sem Cristo, uma prisão temporária até que venha o dia do juízo, Apocalipse 20, 13 e 14. Ou seja, o Sheol, o mundo dos mortos, o Hades, é um lugar onde os mortos estão até o juízo final. No juízo final, eles serão lançados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre para todo sempre. Aí os perversos lá do espiritualismo, tudo invocando os demônios, acham um absurdo. E que isso é um absurdo, Deus não faz isso com o seu povo, Deus não faz isso com o seu povo. Absurdo é não acreditar na justiça divina, na palavra de Deus, no que o Senhor ensinou. Outra coisa maravilhosa, meus amados irmãos, aqui é que ele diz que os condenados que partirem desde o princípio do mundo permanecem lá. Todos os condenados, todos os ímpios mortos estão lá, do princípio do mundo até a época do juízo final. Os condenados que partiram desde o início do mundo permanecem lá. Agora, ele descreve aqui com a sabedoria que o Senhor Jesus transmitiu em Lucas 16. Eles permanecem lá, conscientes e em tormentos, sabendo perfeitamente o porquê. Sabendo perfeitamente por que estão lá. Por que estão nesse lugar. Aí menciona, o fundamento aqui é Lucas 16, 23 e 24. Eu acho maravilhoso, apesar da querela dos homens aí, mas é uma parábola, ou não é, não sei. Eu não tenho a menor dificuldade. Uma parábola ensinada por Jesus vale 1000 vezes mais do que qualquer coisa bem fundamentada dos homens. O termo da letra B é Geena. O mundo judaico contemporâneo de Jesus cria que a Geena era o lugar no qual os ímpios receberiam como castigo o sofrimento eterno. O termo traduzido por inferno, também,
foi influência da Vulgata Latina, de São Jerônimo, lá o Jerônimo, uma versão feita por volta do ano 340, depois de Cristo, obviamente. Foi usado pelo Senhor Jesus. O termo traduzido por inferno, Geena, foi usado por o Senhor Jesus, quando se referiu no Evangelho, quando ele referiu-se àquela fuga dos ímpios lá. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação no inferno? Mateus 23 e 33. E indica o lago de fogo apocalíptico. Portanto, assim como as serpentes fugiam, às vezes, os preparadores da terra, o plantador de vinha, plantador de sicômoro, preparando a terra lá para plantar a sua cultura, e eles cortavam aqueles arbustos, deixavam secar, estava fogo, as serpentes saíam correndo para escapar, é claro. Mas a comparação do Senhor Jesus é absolutamente clara em relação à serpente fugindo do fogo naqueles homens que estavam preparando a terra para plantio. O terceiro tópico, meus amados, é sobre a criação do novo céu e nova terra. O novo céu e a nova terra. O quadro descrito no texto da leitura bíblica em classe diz respeito à nova criação, ou seja, não se trata, pois, de uma renovação ou de alguma restauração, mas de tudo ser novo. Eis que faço novas todas as coisas, versículo 5. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Apocalipse de Isaías. Alguém poderia dizer, nunca ouvi falar nisto, mas quase todos os livros da Bíblia aponta para uma prestação de conta, para um julgamento, para alguma responsabilização das pessoas. E Isaías 65, 17. Essa promessa reaparece no Novo Testamento, 2 Pedro 3 e 13. O velho mundo vai desaparecer, Isaías 34, 4, Isaías 51, 6, e 2 Pedro 3, 7, 10 e 12, por causa da sua contaminação. O mundo vai desaparecer. O mundo é físico, o mundo foi criado com todo o potencial para ser destruído. O mundo tem fogo abundante, o mundo tem gases abundantes, ou seja, nós estamos em cima de fogo, no seio da terra, no interior da terra tem fogo, larva abundante. Nós estamos em cima do fogo e debaixo dos gases. Acima das nuvens tem todo tipo de gases tóxicos, venenosos e inflamáveis. Portanto, o mundo físico, ele foi criado por Deus dentro da sua grandiosa sabedoria e poder, e o mundo é absolutamente preparado para ser desfeito no final. Deus faz tudo de uma forma absolutamente perfeita. O mundo não foi feito para ser eterno, por isso é que ele tem todo o material necessário para ser incinerado. Não precisa Deus fazer nenhum milagre mais. É só usar a matéria que ele criou. Não precisava nada. Não precisa. Eu pensava, às vezes, como é que pode o mundo pegar fogo? Pois é, nós estamos sentados em cima do fogo e embaixo dos gases. Embaixo também tem gás. Ou seja, o mundo é repleto de todo material inflamável. E aqui a promessa de Deus é criar tudo novo, os novos céus e a terra não poderão resistir à santidade e à glória de Deus. Aí ele menciona o texto do Apocalipse. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia o céu e a terra. E não se achou lugar para eles. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Essa palavra profética é reiterada mais adiante. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Versículo 1.
O universo físico não se sustentará diante da pureza, santidade e glória daquele que está sentado sobre o trono. Mas o porquê da linguagem dizer que diante dele fugia o céu e a terra, é que a terra, nós sabemos pelas escrituras que o mundo é esférico. O globo, já está dizendo, é um globo. A terra, o universo, ele é esférico. A terra habitada é esférica. Esta hora aqui, eu estou a 23 horas e 30 minutos, e lá no Japão é exatamente 12 horas de diferença. Exatamente 12 horas de diferença. E como é que se daria, como se daria o julgamento de todo o universo ao mesmo tempo diante do trono? Bom, é que diante de Deus não tem essa dificuldade. Essas questões só dizem respeito a nós humanos. Para Deus, o mundo é simplesmente uma planície. É simplesmente uma planície. Estarão todos diante do trono e todas as nações reunidas ali como ficam diante de uma plateia. Como nós vemos aí, digamos, uma plateia, se prepara um lugar para 70 mil pessoas, pois Deus vai ter 70 bilhões, quem sabe, 300 bilhões, eu não sei, é dentro do começo do mundo. Todos os ímpios, do primeiro ímpio morto até o último ímpio morto, mais os justos mortos depois da vinda de Cristo. Então, é muita gente diante do trono. O segundo item, meus amados irmãos, aqui é a Nova Jerusalém. Antes de tudo, convém ressaltar que a Nova Jerusalém, que de Deus descer do céu, versículo 2, não é a mesma Jerusalém do milênio. Isso aqui é uma afirmação dele, e também eu acho um pouco difícil, porque não foi revelado. Eu posso opinar, mas não afirmar. E ele diz que não é a mesma Jerusalém do milênio. E diz ele que também, isso é fácil de compreender, é fácil a compreensão. Aqui já estamos no período pós-milênio. A descrição da cidade mostra com abundância de detalhes que sua glória excede em muito a Jerusalém milenial. E também é possível, porque a Jerusalém milenial, mesmo sendo a Jerusalém que desce do céu e fica sobreposta à Jerusalém terrestre, a Bíblia não descreve, são pensamentos, interpretações. Mas, já que o Senhor Jesus vai reinar com a sua igreja está em corpo glorioso, e como é que uma igreja glorificada reina numa cidade sem essa glorificação? Então, eu prefiro aceitar que o Senhor Jesus reinará na cidade celestial, acima da cidade física de Jerusalém, e é muita glória. Agora, a glória da Jerusalém celeste, do mundo vindouro, novo céu e nova terra, não é para comparar. Obviamente não é para comparar, porque já não tem nenhuma sombra do mundo físico, não existiria ninguém em corpo físico e não existiria a presença do mal. Todos os ímpios, após o juízo final, já estão lançados no abismo e todos os salvos glorificados, portanto, é uma glória incomparável. Para mim, é facílimo descrever isto, pelo menos com esta compreensão. Aqui ele vai mencionar, e o templo dela é Deus e o Cordeiro, versículo 22. A cidade não necessita de sol, nem de lua, versículo 23. E nela não haverá noite. Nós veremos o rosto de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 22 e 4. A glória de Deus e de Cristo nos alumiará para sempre, Apocalipse 22 e 5. A Nova Jerusalém é chamada ainda de a Jerusalém que é de cima, Gálatas 4 e 26, aqui um texto absolutamente figurado do apóstolo Paulo, inclusive ele compara Sara com a mãe da igreja, a mãe da gente, a mãe dos santos, e ele fala de Agar como sendo a nação humana, a humanidade,
É como se Sara fosse a mãe da igreja, a mãe dos salvos, e H fosse a mãe dos judeus desobedientes. É mais ou menos uma coisa mais ou menos assim. Não é para comparar, não dá para comparar esse texto de Gálatas 4, 26 com Hebreus 12, 22, como o nosso autor fez aqui, que a Hebreus 12, 22, ele se refere a Jerusalém celestial, realmente a glória de Deus, o trono de Deus, a casa de Deus, a habitação de Deus e de todos os santos anjos e todos os santos salvos. Concluindo, a eternidade dos salvos. A Nova Jerusalém é o lar eterno, é o eterno lar de todos os salvos em Cristo. O próprio Deus estará continuamente entre os humanos. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Versículo 3. E Deus mesmo limpará de seus olhos, de nossos olhos, toda lágrima. Versículo 4. Ali não haverá morte, e que é o último inimigo a ser derrotado, destruído. 1 Coríntios 15, 26 e 54. O pecado será banido para sempre. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Apocalipse 22 e 3. É a nossa eterna bem-aventurança. Aqui está o final glorioso da jornada da igreja. Aqui está o final maravilhoso da jornada espinhosa da igreja de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, é uma bênção poder contribuir, é uma bênção de alguma forma aprender, e é maravilhoso se preparar para ensinar. Que Deus abençoe e guarde os meus amados irmãos. A conclusão diz: nós cremos que assim como todas as profecias sobre a primeira vinda do Messias se cumpriram, de igual modo, todas as profecias sobre o mundo vindouro se cumprirão também. Deus é fiel, não falhou e não falhará. Deus não falhou com Israel, Deus nunca falhou com Israel e certamente não falhará com a sua igreja. Deus abençoe você, sua vida, seu lar e o seu ministério. Se você é professor, peça graça e se dedique, usando a linguagem de nordestino, capriche no ministério do ensino. As escrituras dizem, nos ensinam que aquele que se dedica ao ensino deve fazer isso com graça, buscando realmente a graça. Os nossos dons, nossas habilidades diante de Deus, elas se revestem de importância. Deus abençoe e guarde, meus irmãos. Bendito Deus, Pai Santo e querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, pela Tua igreja, pelos Teus servos, dá graça a cada um, manifesta o Teu poder, Senhor. Ajuda-nos, ensina-nos, dirija-nos, ó Pai, na Tua santa presença. Em nome de Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos a publicar na próxima semana, a próxima lição, a 13ª lição, concluindo o trimestre. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.